Tem certas portas que nunca deveriam ser abertas. Algumas pessoas nunca deveriam entrar na nossa casa. Eu aprendi isso do jeito mais doloroso que existe. Boa tarde, minha gente. Meu nome é Teresa e eu tenho 82 anos. Hoje, eu vou dividir com vocês uma história que eu guardei no fundo do peito. Por mais de 50 anos, é uma história de traição, de dor, mas também de superação e de muita força. Antes de começar, eu queria pedir uma coisinha para você que está me vendo aí agora. Por favor, deixa um joinha nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal e me conta nos comentários de onde você está me assistindo hoje. Hein? Eu sempre fico curiosa para saber quem são as almas boas, que tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa velha senhora. Agora, vamos para a minha história. Era 1965. Eu tinha 28 aninhos. O Brasil estava vivendo um tempo de mudança, sabe? Mas lá na cidadezinha de Ouro Preto, para onde a gente se mudou, o tempo parecia passar mais devagar. As casas coloridas, as ruas de paralelepípedo, a praça principal com aquele coreto lindo, onde tocava música aos domingos. Nossa, era como viver dentro de um cartão postal. Meu marido, o Ricardo, tinha nascido e sido criado lá. Conhecia cada canto, cada pessoa. Quando era moço, com seus 18 anos, ele saiu da cidade dizendo que queria construir uma vida nova, queria criar uma imagem de homem feito longe, de onde todo mundo conhecia ele desde menino. Foi assim que ele foi parar em Belo Horizonte, onde a gente se conheceu. E eu trabalhava na venda do meu pai. Homem simples, mas muito honrado. Lembro como se fosse hoje. O Ricardo entrou pedindo informação de onde arranjava um trampo ali na região. Ele estava tão bonito, como aquela camisa branca, bem passada. Cabelo penteado, com brilhantina, o sapato lustrado. Um moço da cidade grande, sabe, diferente dos rapazes que eu conhecia. Nosso namoro foi coisa rápida, daqueles que fazem a vizinhança inteira fofocar. Aos 22 anos, a gente já estava casado numa cerimônia simples, mas cheia de esperança. Meus pais não estavam muito convencidos. Não, você mal conhece esse rapaz. Minha filha, minha mãe vivia dizendo. Mas quem é que escuta conselho quando o coração tá daquele jeito, apaixonado? Aos 24 anos, a gente teve a nossa filha, a Bia. Uma menina linda, de bochechas rosadas e um sorriso que, nós dois, iluminava qualquer lugar. Foi quando a Bia fez 4 aninhos que o Ricardo veio com a ideia da gente se mudar para Ouro Preto. A gente vai ter uma vida melhor lá. Ele disse, a Bia vai crescer conhecendo todo mundo, vai brincar na rua sem perigo. E a gente vai ter minha família por perto para ajudar. Abriu uma fábrica de tecido na cidade. Eu já bati um papo com o gerente, um amigo antigo de escola, e o emprego está garantido. Eu recitei. Sabe largar meus pais, meus irmãos, minha vida toda para trás. Mas o Ricardo insistiu tanto. Falava daquela cidadezinha como se fosse o paraíso na terra. E, para ser sincera, a vida na capital estava ficando difícil, cada vez mais violenta e cada vez mais cara. E foi assim, numa manhã de sol de março, que a gente partiu
Tudo que a gente tinha coube em 2 malas grandes e umas caixas. Meu pai levou a gente até a rodoviária, com os olhos cheios d'água. Minha filha, a porta de casa vai estar sempre aberta para você. Ele sussurrou no meu ouvido na despedida. Mal sabia eu como aquelas palavras iam se tornar tão importantes para mim. A viagem foi longa, o ônibus balançando na estrada de terra, a Bia dormindo no meu colo, o Ricardo ficou fumando na janela, olhando a paisagem com um brilho estranho, no olhar, um jeito que eu não conseguia entender. Ele estava feliz por voltar, ansioso, com medo. E eu nunca perguntei. Ouro Preto era exatamente como o Ricardo tinha descrito. Uma cidadezinha aninhada entre morros verdes, com uma igreja branca no centro, que parecia cuidar das casinhas em volta. A família dele recebeu a gente os pés, já de idade, e a irmã dele é Cida, uma mulher solteira. De Chorizo Fácil, que virou minha melhor amiga, minha irmã de coração. A gente se ajeitou numa casinha amarela, na Ladeira das Flores. Era pequena, mas aconchegante. Tinha um quintal onde eu logo plantei um pé de jasmim, de noite. O perfume dele entrava pela casa e se misturava com o cheirinho do café que eu passava toda manhã. O Ricardo começou a trabalhar na fábrica de tecidos logo na primeira semana. Saía cedo, voltava no fim da tarde, sempre com aquele cheiro de algodão na roupa. O salário não era grande coisa, mas dava pra gente viver direitinho. A Bia começou a ir na escolinha dali e logo fez um monte de amiguinhos. Eu cuidava da casa. Nas ruas vagas, fazia uns bordados que vendia para ajudar na renda. Minha cunhada Cida era um anjo. Vinha em casa quase todo dia, me ajudava com a Bia, me ensinou umas receitas da terra, me apresentou para as senhoras da cidade. A gente fazia pão juntas nas terças, ia na novena nas quintas e na feira aos sábados. Quando eu precisava ir no médico em Mariana, ela ficava com a Bia sem nem pensar 2 vezes. Que sorte a minha ter uma cunhada como você, eu sempre dizia para ela. Que sorte a minha ter finalmente uma irmã. Ela respondia sorrindo. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A vida em Ouro Preto tinha uma rotina gostosa. Chobé previsível. Eu já sabia o nome de todos os vizinhos. O padeiro sempre guardava o pão mais quentinho para mim. O moço da farmácia sempre perguntava da saúde da Bia. Aos domingos, a gente ia na missa e depois almoçava na casa dos pais do Ricardo. Foi nessa época que eu comecei a notar uma coisa estranha no meu marido. De vez em quando, eu pegava ele olhando para o nada, com um olhar perdido, como se estivesse procurando alguma coisa que ficou para trás. Quando eu perguntava o que era, e ele desconversava, nada não. Teresa, é só cansaço. Nas reuniões de família, quando alguém falava dos tempos de escola, o Ricardo mudava de assunto na hora. Uma vez, um primo dele comentou, e aquela menina da roça, como era mesmo o nome dela. Na mesma hora, o Ricardo derrubou o copo de vinho no chão e todo mundo se distraiu com a bagunça. Eu devia ter prestado mais atenção nesses sinais, devia ter perguntado mais, insistido mais, mas a verdade é que eu estava tão ocupada com a minha vida nova, tão feliz com aquela tranquilidade que a gente tinha achado, que eu preferi ignorar. Que boba! E fui. A gente completou 1 ano em Ouro Preto. Nossa casinha agora tinha cortinas novas, que eu mesma costurei, um rádio novo que a gente comprou com as economias.
E a Bia crescia forte e saudável, já estava falando com sotaque daqui. Parecia que tinha nascido ali. Foi numa tarde de abril que a minha vida mudou para sempre. Eu lembro direitinho, porque era a véspera do aniversário de 5 anos da Bia. E eu estava preparando uma surpresa para ela, um vestido novo, azul clarinho, com umas flores bordadas. O Ricardo estava na fábrica, a Bia na escola. A chuva caía lá fora. Uma daquelas chuvas de outono que deixam tudo com cara de saudade. Alguém bateu na porta, 3 batidas, fortes, decididas. Eu não estava esperando ninguém. Deixei a costura de lado e fui atender, ajeitando o avental. Quando eu abri a porta, vi uma mulher que parecia ter a minha idade. O cabelo castanho, meio ondulado, caía nos ombros. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e segurava uma malinha. Estava toda molhada da chuva, mas mesmo assim tinha um ar imponente. Boa tarde, ela disse, com uma voz doce, que parecia mel. Você deve ser a Teresa. Sou Vanessa. Uma amiga antiga do Ricardo. Será que posso entrar um minutinho? Meu Deus, que torou! Eu hesitei por um segundo. O Ricardo nunca tinha falado de nenhuma Vanessa. Mas Ouro Preto era pequena, né? Ele conhecia tanta gente dali. E também, deixar alguém na chuva não é coisa que se faça. Claro, entra, eu disse, dando espaço para ela passar. Vou passar um cafezinho para você se esquentar. Ela entrou, olhando tudo em volta com uma curiosidade esquisita, como se estivesse avaliando cada cantinho da minha casa. Que casinha charmosa, ela comentou, mas tinha alguma coisa no tom da voz dela que não me pareceu sincero. Enquanto eu coava o café na cozinha, ela me contou a história dela. O marido tinha abandonado ela, de repente, e levado todas as economias que eles tinham. Ela estava desesperada, sem ter para onde ir. Aí lembrou que o Ricardo, um velho amigo de infância, morava em Ouro Preto. Tinha vindo pedir uma ajuda. Só por um tempo, até conseguir se reerguer. O Ricardo sempre foi tão bom, tão generoso, ela disse com um sorriso que não chegava nos olhos. Tenho certeza que ele não vai se importar de me dar uma força. Eu servi o cafezinho. Botei na mesa um pão de queijo que tinha acabado de sair do forno. E a gente ficou batendo papo. Ela falava pouco dela mesma, mas fazia muita pergunta sobre a minha vida com o Ricardo, sobre a Bia, sobre como a gente veio parar em Ouro Preto. Eu respondi tudo, com sinceridade, sem desconfiar de nada. Afinal, por que eu ia desconfiar? Quando o Ricardo chegou do trabalho, já estava escurecendo. Ouvi a porta da frente abrir os passos dele no corredor, que eu conhecia tão bem. Teresa, cheguei. Ele chamou. Como todo dia, a gente está na cozinha, respondi. Tem visita. O Ricardo entrou na cozinha, tirando o chapéu. Quando os olhos dele bateram na Vanessa, foi como se um raio tivesse caído em cima dele. Ele parou de roupa na porta. O rosto ficou branco, sem cor, os olhos arregalados. Choque. A xícara que eu segurava quase caiu da minha mão quando vi a reação dele. Vanessa, ele sussurrou, como você emborgada? Ela se levantou, sorrindo. Oi, Ricardo. Quanto tempo? Hein. O silêncio que veio depois
parecia pesar 1 tonelada. Eu olhava de um para o outro, sentindo que tinha alguma coisa muito maior acontecendo ali, algo que eu não entendia. O Ricardo parecia que não conseguia nem falar, nem se mexer. As mãos dele tremiam. Vocês hizikonism, bemoi perguntai. Finalmente, minha voz saiu estranha. Até pramim. Ricardo pareceu acordar de um transe, pigareu, ajeitou a gola da camisa, forçou um sorriso. Sim, sim. A Vanessa e eu, a gente estudou junto faz muito tempo. Eu contei para ele a situação dela, do marido que abandonou, de como ela precisava de ajuda. A cada palavra minha, ele parecia ficar mais tenso. Mas quando eu terminei, ele concordou com a cabeça. Claro, claro que a gente vai ajudar. Pode ficar no quartinho de hóspedes até você se organizar. Naquela noite, o Ricardo mal comeu. Estava inquieto, nervoso. Quando a Bia foi dormir e a gente ficou sozinho no quarto, e eu tentei conversar com ele. Você pareceu meio abalado com a chegada dessa sua amiga? Não é nada, ele respondeu. Rápido demais. Sou surpresa. Faz muito tempo que eu não via ela. Ela parece te conhecer muito bem. A gente era só colega de escola. Teresa, nada? Ele se virou na cama, me dando as costas. Era o sinal de que a conversa tinha acabado e eu fiquei acordada por horas, ouvindo a chuva lá fora. E com um pressentimento ruim crescendo aqui dentro de mim. Nos dias que se seguiram, o Ricardo mudou. Começou a ser super atencioso com a Vanessa. Levava ela na feira para comprar as coisas dela. Apresentou para umas pessoas que podiam dar um emprego e até começou a levar a Bia na escola junto com ela. É para Vanessa ir conhecendo a cidade? E ele explicava, ele nunca tinha sido um marido tão prestativo comigo. Nunca tinha se oferecido para fazer compra ou para levar a Bia na escola. Eu observava os dois, conversando no quintal, rindo de umas piadas que eu não entendia. Lembrando de um tempo que eu não fiz parte, a Cida também achou a situação esquisita. Enquanto a gente fazia pão, ela comentou, essa amiga do Ricardo, ela vai ficar quanto tempo? Não sei, até arrumar a vida dela. Eu acho. A Cida socou a massa com força. Estranho. Ele nunca ter falado dela antes. Foi o que eu pensei e também confessei. Ela me olhou com um jeito que parecia pena. Cunhada, toma cuidado. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a Bia entrou correndo na cozinha e a chance passou. Eu estava me sentindo cada vez mais uma estranha. Dentro da minha própria casa, o Ricardo e a Vanessa pareciam ter uma língua só deles, cheia de coisas que eu não entendia. Às vezes, quando eu entrava num cômodo, os dois paravam de falar na hora. Eu não aguentei mais. Fui falar com o Ricardo no nosso quarto. Quem é essa mulher para você? De verdade. Por que você está sendo tão atencioso com ela? A reação dele me assustou. O rosto ficou vermelho de raiva, os olhos soltando faísca. Mas que absurdo! Teresa? Ela é só uma amiga que está passando por um aperto. O que você está insinuando? Hein? Não estou insinuando nada. Só estou perguntando por que você nunca falou dessa amiga tão importante antes. Porque isso é passado. Eu nem lembrava mais dela.
até ela aparecer na nossa porta. A voz dele foi ficando mais alta, mais agressiva. Você não tem vergonha. Ele praticamente gritou. A mulher está passando por um momento horrível. Abandonada? Zotsinha. E eu só estou tentando ajudar como qualquer pessoa de bem faria. Você é uma pessoa muito egoísta. Teresa, as palavras dele me acertaram como um tapa na cara. Nunca, em todos os nossos anos de casados, o Ricardo tinha falado comigo daquele jeito. E eu recuei, com os olhos cheios de lágrima. Desculpa. Oi, murmurai. Elso, só tá sendo ciumenta e mesquinha. Ele completou, mais calmo, mas ainda com raiva. Não quero mais falar sobre isso. Naquela noite, eu dormi chorando. Baixinho, comecei a duvidar de mim. Será que eu estava mesmo sendo paranoica? Ciumenta? Será que o Ricardo era só um bom homem ajudando alguém que precisava? Mas aí eu comecei a reparar em outras coisas. Em como as pessoas na cidade me olhavam com pena quando eu passava. Como as conversas paravam quando eu chegava perto. Os olhares, os corrichos. O que estava acontecendo, o que todo mundo sabia, que eu não sabia, a resposta ia chegar mais rápido do que eu imaginava e ia mudar minha vida para sempre. Foi numa manhã de domingo, na missa das 10, que a minha ficha começou a cair. Eu estava sentada no meu banco de sempre, terceiro banco, do lado direito. O Ricardo tinha dado uma desculpa para não ir. Dor de cabeça, ele disse. A Vanessa também não quis ir comigo. Disse que precisava arrumar as coisas dela. A Bia estava do meu lado, desenhando uns anjinhos na beirada do folheto da missa. Eu reparei que as senhoras do coral olhavam para mim e cochichavam. A dona Carmo, esposa do farmacêutico, fez o sinal da cruz. Quando o olhar dela encontrou o meu, senti meu rosto queimar de vergonha. Sem nem saber por quê. Depois da missa, enquanto todo mundo saía conversando, animado sobre o almoço de domingo, a dona Zezé, a costureira mais antiga da cidade, uma senhora de quase 70 anos na época, veio falar comigo. As mãos dela, todas enrugadinhas, seguraram as minhas com força. Minha filha, vem comigo até minha casa. Tem um tecido lá que eu acho que ia ficar lindo. Num vestidinho para Bia. Não era estranho a dona Zezé me oferecer retalhos. A gente ficou amiga desde que eu cheguei na cidade. Mas tinha alguma coisa no olhar dela naquele dia, uma urgência que não combinava com um simples pedaço de pano. Bia, moi, amorzinho, vai brincar um pouco com as outras crianças ali na praça. Mamãe vai rapidinho na casa da dona Zezé. Jag vou para te buscar. Minha filha correu feliz para se juntar com as outras crianças que brincavam de roda perto do coreto. Eu segui a dona Zezé pelas ruelas de paralelepípedo. O sol do meio-dia forte na nossa cabeça e aquele cheirinho de almoço de domingo saindo das janelas. A casa dela era uma das mais antigas de Ouro Preto, com uma varanda de madeira que rangia com nossos passos. Lá dentro, aquele cheiro de alfazema e dos muitos tecidos que ela guardava. Eu sentei na poltrona que ela me apontou, enquanto ela fechava com cuidado as cortinas de renda. Aceita um cafezinho? Minha filha. Ela perguntou, mas nem esperou a resposta. Suas mãos já serviam 2 xícaras pequenininhas de porcelana. Reparei que as mãos dela tremiam um pouco.
Dona Zezé, a senhora tá bem? Ela suspirou, sentando na minha frente. Não é comigo que eu tô preocupada. Teresa, e como você? Senti um frio na barriga. Como assim? Minha filha, eu moro nessa cidade há mais de 50 anos, conheço todas as famílias, todas as histórias, todos os segredos. Não é do meu feitio me meter na vida dos outros. Mas tem horas que o silêncio vira cumplicidade. Ela tomou um gole de café. Como se para criar coragem. Essa mulher que está na sua casa, essa tal de Vanessa. Você sabe quem ela é de verdade? Uma amiga de escola do Ricardo, respondi. No automático, Dona Zezé balançou a cabeça. Devo agora? Não era só uma amiga, minha filha. A Vanessa Campos foi o grande amor de juventude do Ricardo. O ar sumiu dos meus pulmões. Como eles namoraram anos. Escondido. As famílias eram inimigas. Os Campos e os Oliveira tinham uma briga antiga por causa de terra. Era um amor proibido, tipo aquela história de Romeu e Julieta, que a professora da escola vive contando para as crianças. Minhas mãos começaram a tremer tanto que eu tive que colocar a xícara na mesinha do lado. A cidade inteira sabia. Continuou Dona Zezé. Eles se encontravam lá no Moinho Velho, achando que ninguém via. Mas em cidade pequena, minha filha, as paredes têm ouvidos. Por quê? Porque ninguém nunca me contou. Minha avó saiu engasgada, porque a gente achou que você sabia que o Ricardo tinha sido honesto com você. E depois, quando ficou claro que você não sabia de nada, bem, não é fácil ser a pessoa que traz notícia ruim. Ela se levantou, foi até uma cômoda antiga e voltou com uma caixinha de madeira. Titentro. Ela tirou uma foto, amarelada pelo tempo. Essa foto foi tirada na festa de formatura do colégio em 1955. Olha, com as mãos trêmulas, eu peguei a foto. Lá estava o Ricardo, 10 anos mais novo. Ao lado de uma Vanessa sorridente, mesmo na foto antiga, dava para ver o brilho nos olhos deles. A maneira como os corpos se inclinavam um para o outro, aquela intimidade que não dá para disfarçar de dois jovens apaixonados. O que aconteceu com eles, perguntei. Como a avó sumindo, o pai dela obrigou ela a se casar com um fazendeiro de outra cidade. Um homem mais velho, com mais posses. A Vanessa implorou. Coro, mas não adiantou nada. Na noite antes do casamento, dizem que ela e o Ricardo planejaram fugir juntos. Mas ela não apareceu no lugar combinado. Dona Zezé suspirou fundo. O Ricardo ficou arrasado. Foi por isso que ele foi embora de Ouro Preto. Não foi para criar uma imagem de adulto, como ele deve ter te contado. Foi para fugir da dor de ter perdido a Vanessa. Cada palavra dela era como uma facada no meu coração. Tudo começou a fazer sentido. A resistência do Ricardo em falar da cidade dele, o jeito que ele evitava certos assuntos, o comportamento dele desde que a Vanessa chegou. E o marido dela perguntei. De repente, ela disse que ele a abandonou. Dona Zezé deu um sorriso triste. Pelo que eu sei, o Mauro Mendes, marido da Vanessa, é um homem direito que vive viajando a trabalho, sempre viajou muito. É verdade, mas abandonar ela, duvido muito. Meu mundo estava desabando, meu casamento inteiro.
tudo que eu achava que era verdade, então ele nunca me amou de verdade. Murmurai, mais para mim do que para Dona Zezé. Eu fui só um consolo, uma substituta. Eu não posso dizer o que o Ricardo sente ou não sente, minha filha. Só sei que o passado tem uma força terrível sobre a gente e que alguns amores, mesmo quando parecem mortos e enterrados, estão só dormindo, esperando a hora certa de acordar. Eu me levantei de repente, precisava de ar, precisava pensar. Obrigada por me contar, Dona Zezé. Eu preciso. Obrigada por me contar, Dona Zezé. Eu preciso ir. O que você vai fazer? Minha filha, eu não sei, mas não posso mais viver enganada. Ela segurou minha mão com força. Toma cuidado, Teresa. Gente desesperada, faz coisa desesperada. Saí daquela casa sentindo que estava carregando o mundo nas costas. O sol ainda brilhava, as crianças ainda brincavam na praça. A bandinha começava a tocar no coreto, mas nada parecia real para mim. Era como se eu tivesse entrado num pesadelo, um mundo onde eu era só uma coadjuvante. Na história de amor do Ricardo e da Vanessa, chamei a Bia, que veio correndo, o rostinho dela brilhando com a alegria inocente de criança. Como é que eu ia explicar para uma menina de 5 anos que o pai dela talvez nunca tenha amado a mãe dela de verdade? A gente voltou para casa em silêncio, minha cabeça fervilhando de pensamentos. Quando chegamos, ouvi risadas vindo do quintal. Pedi para Bia ir para o quarto, brincar com as bonecas dela, e fui ver o que era. Pela janela da cozinha, eu vi o Ricardo e a Vanessa, sentados debaixo do pé de jasmim que eu tinha plantado. Eles estavam perto demais. O Ricardo mostrava alguma coisa num livro para ela e os rostos deles quase se tocavam. O brilho nos olhos dele, eu nunca tinha visto aquele brilho quando ele olhava para mim. Recuei antes que eles me vissem, meu coração batendo tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Fui pro meu quarto, fechei a porta e finalmente deixei as lágrimas virem. Chorei em silêncio, mordendo o travesseiro para ninguém ouvir os soluços. Chorei pelo amor que eu pensei que tinha, pela vida que eu achava que era real, pela minha inocência de ter confiado tanto num homem que me usou como prêmio de consolação. Quando as lágrimas secaram, uma calma estranha tomou conta de mim. Não era a calma de quem aceita, mas a calma que vem antes da tempestade, a calma de quem finalmente enxerga a verdade e precisa decidir o que fazer com ela. Nas semanas seguintes, observei como o Ricardo saía mais cedo para o trabalho. Quando a Vanessa falava que ia na feira de manhã, observei como eles sempre pareciam estar de segredinho e paravam de falar quando eu chegava perto. Observei como ele começou a chegar mais tarde em casa, dizendo que estava fazendo hora extra na fábrica. Também comecei a notar outras coisas. Uns trocados que sumiam da latinha, onde a gente guardava nossas economias, um broche de ouro que ganhei da minha mãe e que eu não conseguia achar em lugar nenhum. A caixinha de música da Bia, presente do avô, que desapareceu. Misteriosamente, a Vanessa parecia estar sempre com roupa nova, perfume, caro. Presente de umas amigas generosas que fiz na cidade. Ela dizia, quando eu comentava, mas eu sabia a verdade. Ela não estava só roubando meu marido.
Ela estava roubando minha casa, minha vida e Manoat. Depois que a Bia dormiu, eu decidi que ia confrontar os dois. Eu estava na cozinha, preparando um chá. Quando ouvi os dois conversando baixinho na sala, cheguei perto, em silêncio, na porta entreaberta. A gente não pode continuar assim. Ricardo e Letizia, tá ficando cada vez mais difícil esconder. Então para de esconder. A voz da Vanessa era sedutora, desafiadora. Você sempre disse que eu era o amor da sua vida. Prova. Você sabe que não é tão simples assim. Tem a Bia, tem a Teresa. A mesma Teresa com quem você casou para tentar me esquecer funcionou. Houve um silêncio, uma eternidade de silêncio. Antes da resposta do Ricardo, você sabe que não. Aquelas 3 palavras destruíram o que ainda restava do meu mundo. Eu empurrei a porta com força. Os dois deram um pulo de susto. Então é verdade, minha voz soou estranha. Até para mim. Esse tempo todo, tudo foi uma mentira. O Ricardo se levantou rápido, o rosto pálido feito cera. Teresa, não é o que você está pensando. Não minta mais para mim. Eu gritei. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Oisai de tudo. Sei de vocês dois no passado. Sei que você só foi embora de Ouro Preto porque ela casou com outro. Sei que você casou comigo. Tentando esquecer ela, a Vanessa continuou sentada, com um sorrisinho quase invisível no rosto, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro muito interessante. Eu e você. E me virei para ela. A raiva fervendo dentro de mim. Você nunca foi abandonada pelo seu marido, não é? Foi você que abandonou ele. Quando soube que o Ricardo estava de volta em Ouro Preto, o sorriso dela assumiu. Quem te contou essas mentiras? Mentiras. A única mentira aqui é a vida que vocês dois estão vivendo às minhas custas. Ricardo tentou chegar perto de mim, com as mãos estendidas, pedindo: Teresa, por favor, vamos conversar com calma. Não encosta. Em mim eu recuei, tremendo. Vocês estão roubando o dinheiro da nossa casa, minhas joias estão sumindo. O que vocês estão planejando, Hein, por ir juntos, como não conseguiram fazer 10 anos atrás? O olhar que eles trocaram confirmou tudo. Era exatamente isso que eles planejavam. Mãe, uma vozinha de sono veio do corredor. A Bia estava lá, coçando os olhinhos. Provavelmente acordou com os gritos. Por que você está chorando? O Ricardo correu para a filha, pegou ela no colo. Não é nada. Minha princesa. Mamãe e papai só estão conversando. Vamos voltar para a cama, tá bom? Ele levou a Bia de volta para o quarto, me lançando um olhar de cuidado. Antes de sair da sala, fiquei sozinha com a Vanessa. E lá se levantou devagar, vindo na minha direção com a confiança de um bicho que sabe que a presa está encurralada. Sabe qual é o seu problema. Teresa, você é muito ingênua. Acha mesmo que um homem como o Ricardo ia se contentar com uma vidinha medíocre do lado de uma dona de casa sem graça como você? As palavras dela eram veneno puro, feitas para machucar, para humilhar. Ele nunca te amou de verdade. Sempre fui eu e sempre vou ser eu. Alguma coisa dentro de mim quebrou naquele momento. Não foi de tristeza, foi de raiva.
Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida sai da minha casa. Minha voz saiu baixa, controlada. Agora, ela riu. Sua casa querida. Em breve isso aqui não vai ser mais verdade. O Ricardo e eu temos planos, grandes planos, que não incluem você. Antes que eu pudesse responder, o Ricardo voltou para a sala. A Bia voltou a dormir, ele disse, parecendo aliviado. Então, ele olhou de mim para Vanessa e sentiu a tensão no ar. O que está acontecendo aqui, eu só estou explicando para sua esposa como as coisas são de verdade. A Vanessa respondeu, com um sorriso gelado. Ricardo pareceu genuinamente em pânico. Vanessa, não o quê? Ricardo, não contar a verdade, que você nunca amou ela. Que a gente está planejando recomeçar, juntos. Longe daqui, chega ele e gritou, parecendo que a ficha finalmente tinha caído. Teresa, por favor, eu posso explicar, mas eu já não estava mais ouvindo. Uma calma estranha tomou conta de mim, uma clareza que eu nunca senti antes. Não precisa explicar nada, eu disse. Por fim, eu entendi tudo, perfeitamente. Virei as costas e fui para o quarto. Deixando os dois na sala, fechei a porta, encostei nela e respirei fundo. As lágrimas tinham parado. No lugar delas, uma determinação fria. Ele queria me roubar minha vida, minha dignidade. Talvez até a minha filha. Não sem luta. Não sem eu mostrar do que eu era capaz. Naquela noite, deitada na cama, enquanto o Ricardo dormia no sofá da sala, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu não ia ser a vítima dessa história. Eu não ia ser a coitadinha, não ia ser a boba que todo mundo na cidade olhava com pena. Eu não ia deixar a Vanessa e o Ricardo saírem impunes depois de tudo que eles fizeram. A moça ingênua que chegou em Ouro Preto 1 ano atrás estava morta. No lugar dela, nasceu uma mulher determinada a recuperar seu respeito, sua dignidade e seu futuro. Eles não sabiam com quem estavam mexendo, mas eles iam descobrir, como eles iam descobrir. Nos dias que se seguiram àquela noite horrível, nossa casa virou um campo de batalha silencioso. O Ricardo voltou a dormir no quarto, tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas a gente dormia de costas um para o outro. Um abismo invisível entre nós. A Vanessa continuava lá, com a desculpa de que ainda estava procurando um lugar para morar. O sorriso dela era sempre cheio de vitória. Quando o Ricardo não estava olhando para a Bia, a gente tentava manter as aparências. Mamãe e papai só tão cansados. Eudícia, quando ela perguntava por que a gente não conversava mais no jantar. Meu coração apertava só de pensar no que ia acontecer com a minha filha, quando tudo aquilo estourasse de vez. Mas eu não podia me deixar paralisar pelo medo ou pela tristeza. Eu precisava agir. E, para isso, eu precisava de informação. Comecei a prestar atenção em cada detalhe, cada sussurro entre eles, cada movimento suspeito. Uma tarde, enquanto eu fingia que estava costurando na varanda, ouvi o Ricardo e a Vanessa lá no quintal. Eles falavam bicho, mas o vento trouxe as palavras até mim. Já consegui quase tudo, Ricardo dizia. Só falta mais um pouco.
Quanto tempo ainda? A impaciência na voz dela era nítida. 2 semanas, talvez menos. O João lá da fábrica me garantiu que a grana vai estar na mão na sexta-feira. E a Teresa e a menina. Houve uma pausa. Meu coração batia tão forte que eu tive medo que eles pudessem ouvir. Vou deixar uma carta. A voz do Ricardo soava fria e distante, e dinheiro suficiente para elas voltarem para BH, para a família dela. Nossa, que generoso da sua parte! O tom de deboche da Vanessa me fez apertar a agulha com tanta força que eu espetei o dedo. Uma gota de sangue manchou o pano branco no meu colo. Ela é a mãe da minha filha. Vanessa, uma filha que você está disposto a abandonar. Outra pausa, mas longa. É o preço a pagar. Por nós, as palavras dele caíram em cima de mim como pedras. Ele estava disposto a abandonar não só a mim, mas a Bia também, nossa filha, aquela criança que ele dizia amar mais que tudo no mundo. Tudo por uma paixão de adolescente, ressuscitada, um fantasma do passado. Naquele momento, qualquer dúvida que eu ainda tivesse sobre o que fazer desapareceu. Na manhã seguinte, depois que o Ricardo saiu para o trabalho, esperei a Vanessa ir tomar aquele banho demorado dela. Um luxo que gastava toda a água quente que eu economizava para a família inteira. Com um coração na boca, eu fui até o quartinho de hóspedes, onde ela estava. A porta não estava trancada. Para quê? Ela se sentia tão segura, tão dona da situação. Entrei em silêncio, fechando a porta atrás de mim. O perfume caro dela estava no ar, misturado com o cheiro da pomada de cabelo que eu sabia que o Ricardo tinha comprado para ela na cidade vizinha. Comecei a mexer nas coisas dela, com método, com cuidado para não desarrumar. Na gaveta da cômoda, debaixo de umas lingeries finas, que com certeza não eram para o bico do Ricardo. Eu achei um envelope. Dentro, vários recibos de depósito bancário, valores altos, todos para a mesma conta. Junto com os recibos, um papel dobrado. Quando eu abri, meu sangue gelou. Era uma passagem de trem para São Paulo, no nome de Vanessa Campos, marcada para dali a 10 dias. Só uma passagem, não tinha nenhuma para o Ricardo. Continuei procurando. Debaixo do colchão, achei um caderninho de capa preta. Um diário. Minha consciência me dizia que era errado ler, mas a necessidade de proteger minha filha e a mim mesma era mais forte que qualquer coisa. As páginas estavam cheias da letra bonita da Vanessa. Li rápido, pulando umas partes. Meu coração, cada vez mais apertado. Finalmente encontrei ele depois de tantos anos. Dizia numa página, ainda mais bobo que antes, agora com uma esposa simplória e uma criança. Voi cerfați manipular. Ele sempre foi fraco por mim. Em outra página, o Ricardo nem percebe que estou pegando o dinheiro da casa. Ele acha que a esposa está gastando mais na feira. Homens são tão previsíveis. E então, a parte que me fez parar de respirar por um momento. O plano está quase completo. Ricardo acha que vamos juntos para São Paulo, começar uma vida nova. O tolo me deu acesso a tudo, inclusive aos documentos da fábrica. Quando eu sair daqui, não vão sobrar nem as paredes para ele.
Fechei o diário com as mãos tremendo. A Vanessa não amava o Ricardo. Nunca amou. Ela estava usando ele, manipulando, para dar algum tipo de golpe ou vingança e ele, cego pela paixão antiga, estava jogando fora tudo que a gente construiu por uma ilusão. Guardei tudo exatamente como eu encontrei. E saí do quarto segundos antes de ouvir o chuveiro ser desligado, naquela mesma tarde, depois de deixar a Bia brincando na casa de uma amiguinha. Eu fui até a fábrica onde o Ricardo trabalhava, não para brigar com ele, mas para conversar com o João, o contador que ele tinha mencionado. João era um homem de meia idade, sempre gentil comigo. Nas poucas vezes que a gente se encontrou, quando ele me viu entrar na salinha pequena dele, cheia de papéis, e ele pareceu surpreso. Dona Teresa, que surpresa boa! Em que eu posso ajudar? Sentei na cadeira na frente da mesa dele, ajeitando o vestido. Nervosa? João, eu preciso da sua ajuda e preciso que seja discreto. Ele franziu a testa, preocupado. Claro, o que aconteceu é sobre o Ricardo. Ele tem tirado dinheiro da fábrica. O João ficou pálido na hora. Olhou para a porta, como se para ter certeza que a gente estava sozinho. Falou mais baixa. Como? Como a senhora soube? Meu coração afundou. Então era verdade. Isso não importa. Agora, eu preciso saber exatamente o que está acontecendo. O João hesitou. Dava para ver que ele estava desconfortável. Dona Teresa, eu não devia estar falando disso. O Ricardo é meu amigo, confiou em mim e ele está traindo essa confiança. E o interrompe, minha voz mais firme do que eu esperava. João, eu tenho uma filha de 5 anos e eu preciso proteger ela, por favor? Alguma coisa no meu olhar deve ter convencido ele. Suspirou fundo, abriu uma gaveta e tirou um livro de contabilidade. Começou há mais ou menos um mês. Ele explicou, me mostrando uma coluna de números. Quantias pequenas no começo, depois valores maiores. O Ricardo me disse que era para um tratamento médico para a senhora, que ele não queria te preocupar. Aquela mentira foi um soco no estômago. Eu não estou doente. João, eu vi que tinha alguma coisa errada quando ele me pediu para falsificar uns recibos para justificar o dinheiro que estava saindo. Eu nunca fiz isso antes e não gostei de fazer agora, mas ele insistiu que era uma emergência de família. Quanto ele já tirou, João me mostrou o total. No fim da página, era uma grana alta, quase todas as nossas economias de 5 anos de casados. Ele vai tirar mais? Perguntei, sentindo a garganta seca. Sim, sexta-feira. Um valor ainda maior para finalizar o tratamento, segundo ele. Fechei os olhos por um instante, tentando controlar a raiva que subia. O Ricardo não estava só me traindo. Ele estava roubando o nosso futuro. O futuro da Bia. João, se isso for descoberto, quem me leva a culpa? Ele engoliu em seco. Bem, tecnicamente, nós dois. O Ricardo por pedir e eu por autorizar, mas foi ele quem falsificou a assinatura do gerente. E isso é crime, fraude, apropriação indébita. Sim, senhora, é crime. Eu concordei com a cabeça. Devagar, um plano começando a se formar na minha mente. João,
preciso que essa conversa fique só entre nós. E preciso de um favor. Que tipo de favor? Eu quero cópias desses documentos, de todos eles, e quero que você me avise. Quando o Ricardo for buscar o dinheiro na sexta-feira, ele me olhou com uma mistura de pena e respeito. A senhora vai denunciar ele. Eu vou fazer o que for preciso para proteger a minha filha. Voltei para casa naquele dia com uma clareza que eu não sentia há semanas. Finalmente, eu entendi o que estava acontecendo e o que eu precisava fazer. O Ricardo não era só um marido infiel, ele era um criminoso. E a Vanessa era muito pior do que eu imaginava. Nos dias seguintes, eu mantive a aparência de normalidade. Cozinhava, limpava, cuidava da Bia. Até sorria de vez em quando para o Ricardo e para a Vanessa. Deixei eles pensarem que eu tinha aceitado a derrota, que eu estava resignada com o meu destino. Enquanto isso, eu trabalhava no meu plano. Escrevi uma carta longa para os meus pais, explicando tudo, pedindo para eles virem me buscar com a Bia no domingo seguinte. Escondi a carta junto com os documentos que o João me deu, no fundo da lata de farinha, na despensa. O último lugar que o Ricardo ou a Vanessa iam pensar em olhar, na Quinta Anuat. A revelação final, enquanto o Ricardo tomava banho, eu peguei a carteira dele para procurar mais alguma pista. No meio dos documentos, achei uma coisa que me deixou gelada, uma autorização falsificada com uma imitação grosseira da minha assinatura, permitindo que a Bia viajasse com ele para visitar parentes doentes, a data o mesmo dia da passagem da Vanessa para São Paulo. Ele não planejava só me abandonar, ele planejava levar a minha filha. Naquele momento, qualquer pingo de hesitação que ainda existia no meu coração desapareceu. Ricardo tinha cruzado uma linha que não tinha mais volta. Não era mais só sobre salvar meu casamento ou minha dignidade. Era sobre salvar a minha filha. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada do lado dele, ouvindo a respiração tranquila, me perguntando como alguém que eu amei tanto um dia podia virar um estranho capaz de tanta crueldade. Na sexta-feira de manhã, antes do Ricardo sair para o trabalho, eu preparei o café da manhã preferido dele, ovos mexidos com bacon. E aquele café forte que ele adorava. Ele sentou na mesa, surpreso com o tratamento special. Tá tudo bem? Teresa ele perguntou, desconfiado da minha gentileza. Repentina. Tudo ótimo? Respondi com um sorriso, que não chegava nos meus olhos. Só achei que você merecia um café da manhã especial hoje. Ele pareceu relaxar um pouco, talvez pensando que eu finalmente tinha aceitado a situação, que eu não ia ser um problema para os planos dele. Quando ele saiu, me deu um beijo na testa, um gesto automático, vazio. Volto mais tarde. Hoje ele disse, tem uns assuntos para resolver na fábrica. Claro, querido, vou estar esperando. Assim que a porta fechou, a máscara de esposa compreensiva caiu. Eu tinha muito o que fazer. Pouco tempo. Primeiro, levei a Bia para a casa da minha cunhada. Cida, pedi para ela cuidar da minha filha até o fim da tarde. Tá tudo bem? Teresa Cida perguntou, preocupada com minha cara de cansada. Vai ficar. Respondi com uma determinação que surpreendeu ela. De volta em casa, comecei a preparar tudo para a noite, que ia
mudar nossas vidas para sempre. Uma noite que o Ricardo e a Vanessa nunca iam esquecer. Uma noite em que a doce e ingênua Teresa ia mostrar do que era realmente capaz quando era encurralada. O relógio na parede da cozinha marcava cada minuto com um tic-tac que não parava. Cada som aumentava a minha decisão. Cada segundo me deixava mais perto do momento em que eu finalmente ia tomar de volta o controle da minha vida. Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir do que a gente é feito. E eu estava prestes a descobrir. Naquela sexta-feira, o sol se pôs devagar sobre Ouro Preto, pintando o céu de laranja e vermelho, bem forte, como se a própria natureza já anunciasse o que estava por vir. Eu olhava pela janela da cozinha, sentindo uma calma estranha, quase sobrenatural. O medo e a tristeza que me consumiram nas últimas semanas tinham dado lugar a uma determinação fria, calculada. Na mesa da cozinha tinham 3 taças de cristal, as únicas que a gente tinha, presente de casamento da minha mãe, e uma garrafa de vinho tinto que eu comprei especialmente para a ocasião. Do lado, um frasquinho que eu consegui na farmácia. É para ajudar a dormir. Dona Teresa, o farmacêutico, perguntou quando eu comprei. Muito cedo. Sim, tenho tido dificuldade para dormir. Ultimamente respondi com um sorriso cansado, que não precisou de nenhum esforço para parecer de verdade. Também na mesa, escondido debaixo de um pano de prato, estava o diário da Vanessa, que eu peguei emprestado durante a tarde. Quando ela saiu, para supostamente procurar trabalho, ao lado dele, os documentos que o João me entregou, as provas do desfalque que o Ricardo vinha fazendo na fábrica, o jantar estava pronto. O frango caipira com quiabo que o Ricardo tanto gostava, orochoatinho, e aquela farofa de mandioca que a Vanessa não resistia, sempre repetia o prato. A casa estava impecável, com belas acesas na sala de jantar, e o perfume das flores do jardim entrando em cada cômodo. Para qualquer um que entrasse ali, ia parecer que eu estava preparando uma noite especial, uma celebração. E, de certa forma, era exatamente isso, uma celebração do fim de uma era e do começo de outra. Ouvi a porta da frente abrir exatamente às 7 horas. O Ricardo sempre foi pontual. Uma das poucas qualidades que não mudaram com o tempo, Teresa, ele chamou com a voz meio excitante, claramente surpreso com o cheiro de comida boa. E a casa arrumada, na cozinha, respondi, mantendo a voz leve, quase alegre. Ele apareceu na porta, o paletó pendurado no braço, o colarinho da camisa, aberto. Parecia cansado, mas tinha algo a mais no olhar dele, uma espécie de excitação contida, um segredo. O que é tudo isso? Ele perguntou, olhando para a mesa posta e para o jantar pronto. E o Sori, ajeitando meu vestido, o azul claro, que ele sempre dizia que ficava bonito em mim. Nos tempos em que ele ainda se importava com o que eu vestia, pensei que a gente merecia uma noite especial. A Bia tá na casa da Cida. Vai dormir lá hoje? Somos, só nós, 3. Ele franziu a testa. Por um momento, depois concordou com a cabeça. Devo agora. A Vanessa ainda não chegou. Deve estar chegando. Por que você não toma um banho enquanto a gente espera? Separei uma camisa limpa para você. A desconfiança nos olhos dele foi trocada por alívio.
Ele provavelmente pensou que eu tinha finalmente aceitado a situação, que eu estava tentando fazer as pazes, talvez até facilitando as coisas para quando ele finalmente me abandonasse. Ótima ideia, ele disse, se inclinando para beijar minha bochecha. Um gesto mecânico, sem carinho nenhum. Enquanto eu ouvia o barulho do chuveiro, terminei de arrumar a mesa da sala. Coloquei os talheres melhores, os guardanapos de pano que a gente só usava em ocasião especial. Acendemos velas. Eu queria que tudo fosse perfeito, inesquecível. A Vanessa chegou quando o Ricardo ainda estava no banho. Ela entrou sem bater, como se a casa já fosse dela. Parou na porta da sala. Olhando a mesa posta com surpresa, "O que é isso?" ela perguntou, com a desconfiança clara na voz. Eu me virei para ela com um sorriso mais sincero que consegui fingir. Um jantar especial. Pensei que a gente podia conversar, nós três. Ela me encarou por um longo tempo, tentando entender minhas intenções. Conversar sobre o quê? Exatamente. Sobre o futuro respondi, simplesmente, por que você não se arruma? O jantar fica pronto em 20 minutos. Ela continuou me olhando, como se tentasse enxergar através de mim, mas, finalmente, deu de ombros e foi para o quarto dela. No caminho, passou pelo Ricardo, que saía do banheiro enrolado na toalha. Eles trocaram um olhar que dizia mais que 1000 palavras, um olhar de cumplicidade, de promessas secretas. Voltei para a cozinha, respirando fundo para controlar a raiva que ameaçava explodir. Não podia estragar tudo agora. Precisava manter a calma por mais algumas horas. Quando finalmente sentamos à mesa, o ar estava pesado, tenso. O Ricardo e a Vanessa sentaram perto um do outro. Eu ocupei o lugar na cabeceira, de onde eu podia observar os dois. Vinho ofereci, levantando a garrafa. Claro, Ricardo respondeu, estendendo a taça. Serve ele. Depois, a Vanessa. E por último, a mim, ergui minha taça para um brinde. Ao futuro eu disse, olhando direto nos olhos da Vanessa. Ela hesitou por um momento, mas depois ergueu a taça também. Ao futuro, ela repetiu. Com um brilho de vitória nos olhos, o Ricardo parecia cada vez mais desconfortável. Olhava de uma para outra, como se estivesse assistindo a um jogo de tênis muito tenso. O jantar começou em silêncio, só o barulho dos talheres na sala. Eu comia devagar, observando eles. Esperando o momento certo, o Ricardo devorava o prato, como sempre fazia quando estava nervoso. A Vanessa, mais contida, saboreava cada garfada como se estivesse num restaurante fino. Então, vocês já decidiram, quando vão para São Paulo? Perguntei. Como quem não quer nada depois de 1 minuto. O garfo do Ricardo caiu no prato com um barulho alto e a Vanessa quase engasgou com vinho. Como? O que você está dizendo? Ricardo gaguejou. O rosto pálido e o sorri, servindo mais vinho para os dois. Não precisam mais fingir. Hoje há de tudo. A passagem da Vanessa para domingo, o dinheiro que você tirou da fábrica, a autorização falsa para levar a Bia. Os dois se olharam. O pânico era óbvio. Teresa, eu posso explicar. Ricardo começou. Eu levantei a mão, interrompendo ele. Não precisa. Na verdade, é por isso que eu fiz esse jantar. Para a gente conversar abertamente, finalmente, sem mais mentiras. Tomei um gole do meu vinho, sentindo o calor do álcool me dar coragem.
vocês dois planejavam fugir com a minha filha. E com todo o nosso dinheiro, sem nem a dignidade de uma despedida, só uma carta covarde. Eu tô setá. O Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 2 minutos. E Vanessa, por outro lado, recuperou a pose rapidinho. Sorriso frio apareceu nos lábios dela. E o que você vai fazer? Ela me desafiou. Vai implorar, chorar, ameaçar. Não respondi. Com calma. Eu vou oferecer uma alternativa. Tirei o pano de prato, revelando o diário e os documentos. Os olhos da Vanessa se arregalaram quando ela reconheceu o caderninho de capa preta. Vocês têm 2 opções. Eu continuei. Com vous surpreendentemente firme. A primeira a seguir com o plano de vocês, tentar fugir com a Bia. Nesse caso, estes documentos, apontei para as provas do desfalque, vão direto para a polícia e esse diário apontei para o caderno da Vanessa. Vai para o marido dela, o senhor Mauro Mendes, que, ao contrário do que a Vanessa contou, não a abandonou. Ele está em viagem de negócios e volta na semana que vem. O rosto da Vanessa perdeu toda a cor. Você não faria isso. Não me testa, respondi, com os olhos fixos nos dela. Já li o suficiente aqui para saber que você nunca amou o Ricardo. Tá só usando ele para se vingar do seu marido e, como sabe, para conseguir uma vida melhor na capital. Ricardo olhou para Vanessa. A confusão e a dor eram claras no rosto dele. O que ela está dizendo? Vanessa, antes que ela pudesse responder, continue. A segunda opção é mais simples. Vocês terminam esse jantar, bebem esse vinho delicioso e dormem uma boa noite de sono. Amanhã de manhã, a Vanessa faz as malas e vai embora. Sem a Bia, sem o dinheiro da fábrica. Você me escandalou. E o Ricardo perguntou, com a voz quase um sussurro. Eu olhei para ele, o homem que um dia eu amei com toda a alma, agora um estranho sentado na minha mesa. Você tem uma escolha para fazer, Ricardo, sua filha, ou essa fantasia do passado que nunca existiu de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Vanessa olhava do Ricardo para mim, o desespero começando a tomar o lugar da arrogância. Ricardo parecia perdido, como um menino pego numa mentira grande demais. Isso é ridículo. A Vanessa finalmente disse, empurrando o prato. Você não tem prova de nada. Resposta. Eu abri o diário numa página marcada e li em voz alta. O Ricardo é ainda mais idiota do que eu lembrava. Acredita em tudo que eu digo. Ansioso para reviver um romance de adolescente que só existiu na cabeça dele. Quando eu terminar, não vai sobrar nada. Nem dinheiro, nem dignidade, nem família. Ricardo olhou para Vanessa como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Isso é verdade. O olhar que ela lançou para ele foi resposta suficiente. Bebam o vinho de vocês, sugeri, enchendo as taças deles de novo. Vai ajudar vocês a pensar com mais clareza. Os dois beberam quase que no automático, chocados demais, para questionar. E eu continuei falando, minha voz ficando cada vez mais distante para eles. Enquanto o sonífero no vinho começava a fazer efeito, sabe, Ricardo, eu te amei de verdade, com todo o meu coração. Construí minha vida do seu lado, acreditando em cada palavra, em cada promessa. E mesmo agora,
Depois de tudo, uma parte de mim ainda se importa com o pai da minha filha. Os olhos dele começaram a pesar, a cabeça balançando de leve. Quanto a você, Vanessa, você podia ter sido honesta desde o começo. Podia ter ficado longe da minha família, mas você escolheu o caminho da destruição. Por quê? Por um amor que nem existe. Ela tentou responder, mas as palavras saíram emboladas, sem sentido. Os olhos dela lutavam para ficar abertos. Vocês dois subestimaram a força de uma mãe protegendo sua cria e continue. Vendo eles lutarem contra o sono que ia chegar, inevitavelmente subestimaram a mulher que achavam que era simples demais, fraca demais para lutar. Em minutos, os dois estavam dormindo profundamente, as cabeças apoiadas na mesa, o vinho derramado na toalha branca, parecendo manchas de sangue. Eu me levantei, sentindo uma tranquilidade estranha. A primeira parte do plano estava feita, agora vinha o resto. Primeiro, fui até o quarto da Vanessa. Revirei a mala dela, que já estava meio arrumada, e achei o que procurava. Uma bolsa de couro, escondida no fundo, cheia de dinheiro. O nosso dinheiro, as economias que o Ricardo tinha tirado da fábrica, misturado com o que ele vinha roubando de casa. Também achei minhas joias, o broche de ouro da minha mãe e a caixinha de música da Bia. Peguei tudo de volta. No lugar do dinheiro, coloquei papéis cortados do mesmo tamanho das notas, o suficiente para enganar alguém que olhasse rápido. Depois, comecei a parte mais importante do plano. Sentei na mesa da cozinha com papel e tinta e comecei a escrever, primeiro, uma carta detalhada para o gerente da fábrica, descrevendo o esquema do Ricardo, as datas dos desvios, os valores. Dentro do envelope, coloquei os documentos originais que o João tinha me dado, as provas irrefutáveis do crime. Em seguida, escrevi uma carta para o delegado de polícia, relatando não só o desfalque, mas também os planos de fuga com a minha filha. Incluí a autorização de viagem falsificada que achei nas coisas do Ricardo. Preparei então os bilhetes mais curtos para algumas pessoas importantes da cidade. O padre, o farmacêutico, o dono da venda da praça. Pessoas que eu sabia que iam espalhar a notícia rapidinho. Procurem saber sobre o desfalque na fábrica de tecidos. Ricardo Oliveira está envolvido. Escreve. Simplesmente, do diário da Vanessa, copiei à mão as partes mais reveladoras. Aquelas que mostravam a verdadeira natureza dela e suas intenções. Preparei uma carta para o marido dela, Mauro Mendes, incluindo essas cópias e dizendo onde ela poderia ser encontrada. Trabalhei a noite toda, sem parar. Às 3 da manhã, saí de casa em silêncio e comecei a distribuir meus recados. Deixei o envelope com os documentos originais na portaria da fábrica. Dentro da caixa de correio, endereçado pessoalmente ao gerente, a carta para a polícia eu entreguei direto na delegacia. Passando por debaixo da porta, os bilhetes eu espalhei em pontos estratégicos da cidade. Preguei um na porta da igreja, coloquei outro debaixo da porta da farmácia, deixei o terceiro na mesa do barbeiro, onde os homens se reuniam toda manhã para fofocar as novidades. Quando voltei para casa, o céu já começava a clarear. O Ricardo e a Vanessa ainda dormiam profundamente na mesa, exatamente como eu os deixei
o sonífero era forte, garantiria que eles dormissem até bem depois do amanhecer. Tempo suficiente para eu terminar a última parte do plano, fui até nosso quarto e arrumei uma malinha com minhas coisas essenciais e as da Bia. Peguei nossos documentos, o dinheiro recuperado, minhas joias. Escondi tudo no fundo do armário, pronto para quando eu precisasse. Então, sentei na escrivaninha e escrevi 3 cartas, uma para a polícia, detalhando o esquema do Ricardo na fábrica, com todas as provas anexadas, outra para o marido da Vanessa, revelando sua traição e seus planos, incluindo trechos do diário. A terceira, e o deixei sobre a mesa de cabeceira, uma carta para o Ricardo, para quando ele acordasse. Nessa carta não tinha raiva, nem acusação, só a verdade, simples e dolorosa, que eu sabia de tudo, que eu tinha provas de tudo e que, quando ele lesse aquelas palavras, a cidade inteira já saberia também, que eu estava indo embora com a Bia para recomeçar longe dali, que ele tinha perdido não só a esposa, mas também o respeito da comunidade, o emprego e, possivelmente, a sua liberdade. Terminei a carta com palavras que eu sabia que iam assombrar ele pelo resto da vida. Dial, quando a Bia for mais velha, talvez eu conte a ela sobre o pai que quase a abandonou por uma ilusão. Ou talvez seja mais piedoso deixá-la com as memórias de um pai que ele amava e que ela acreditava que a amava também. O tempo dirá qual verdade vai prevalecer. Ao amanhecer, fui buscar a Bia na casa da Tida. Minha cunhada notou as malas, meu olhar determinado, mas não fez perguntas. Apenas me abraçou, um abraço longo, e sussurrou: "Você está fazendo a coisa certa." Pegamos o primeiro ônibus para Belo Horizonte. Enquanto o ônibus deixava Ouro Preto para trás, Bia adormeceu com uma cabeça no meu colo. Inocente das tempestades que tinham balançado nossa família, eu olhei pela janela, vendo a cidadezinha diminuir na distância, e senti uma mistura estranha de tristeza e libertação. Horas mais tarde, quando o Ricardo e a Vanessa finalmente acordassem, confusos, desorientados, a cidade inteira já estaria em alvoroço com as revelações. O gerente da fábrica já teria encontrado as provas do desfalque, a polícia já estaria a caminho. E nós, a Bia e eu, estaríamos longe, começando uma vida nova. Não era o final que eu tinha imaginado para minha história, mas era o final que eu tinha escolhido, e pela primeira vez em muito tempo, senti que o controle da minha vida estava de volta nas minhas mãos. Quando o ônibus chegou em BH naquela tarde de sábado, o céu estava pesado, como nuvens escuras, anunciando o temporal. Apertei a Bia contra mim. Enquanto a gente descia na rodoviária movimentada, tão diferente da calmaria de Ouro Preto, minha filha olhava em volta com os olhos arregalados, confusa com a mudança repentina. Mamãe, cadê o papai? Por que a gente veio para a cidade grande? Ela perguntou, a vozinha quase sumindo no meio do barulho. A gente vai visitar o vovô e a vovó por um tempo. E meu amor, respondi, tentando manter a voz firme. Vai ser tipo umas férias e o papai vem depois. Aquela pergunta inocente
apertou meu coração. Como explicar para uma criança de 5 anos que o pai dela tinha escolhido outra vida, que ele estava disposto a abandoná-la? A gente conversa sobre isso. Depois, querida, agora a gente precisa achar o ônibus que leva para o bairro dos vovós. A casa dos meus pais ficava num bairro tranquilo, mais ou menos meia hora da rodoviária. Pegamos um ônibus urbano, lotado, com a Bia grudada em mim e nossas malinhas nos nossos pés. O ônibus sacolejava pelas ruas da capital, parando em cada ponto para pegar mais gente. Eu olhava pela janela embaçada os prédios, as pessoas apressadas. Tudo tão diferente da vida pacata que a gente tinha deixado para trás. Quando finalmente descemos no ponto perto da casa dos meus pais, senti uma onda de emoção tomar conta de mim. O jardim bem cuidado da minha mãe, as cortinas de renda nas janelas, o balanço de madeira na varanda, onde eu passei tantas tardes na minha infância. Parecia que o tempo não tinha passado. Meu pai abriu a porta antes mesmo da gente bater. Minha carta tinha chegado 2 dias antes. E eles estavam nos esperando. Vi os olhos dele, vermelhos. A expressão de preocupação, misturada com alívio ao nos ver. Minha filha. E ele disse, simplesmente, abrindo os braços. Eu caí no abraço dele como uma criança, as lágrimas que eu segurei a viagem toda. Finalmente, escapando, a Bia se agarrou na minha saia, confusa com a minha reação. Minha mãe apareceu logo atrás, enxugando as mãos no avental. Graças a Deus vocês chegaram bem, ela murmurou, abraçando a gente também. Naquela noite, depois que a Bia dormiu no meu antigo quarto, eu contei tudo para os meus pais. A chegada da Vanessa, a traição do Ricardo, o plano deles de fugir com a minha filha, o dinheiro roubado e, finalmente, a minha vingança. Planejada nos mínimos detalhes, e eu falei sem parar. As palavras fluindo como um rio que finalmente rompe a barragem. Meu pai ouvia em silêncio, o rosto ficando duro a cada nova revelação. Minha mãe chorava baixinho, segurando minha mão com força. Quando eu terminei, um silêncio pesado tomou conta da sala. Você fez o que tinha que fazer? Filha, meu pai finalmente disse. A voz rouca de emoção protegeu a si mesma. E a Bia, eu tô orgulhoso de você. Mas, e agora? Minha mãe perguntou. Sempre pratica. O que você vai fazer da sua vida? Era uma pergunta para a qual eu ainda não tinha uma resposta completa. Durante anos, eu fui apenas a esposa do Ricardo, a mãe da Bia. Minha identidade estava tão ligada a esses papéis que eu mal me lembrava da jovem sonhadora que eu fui um dia. Primeiro, preciso arrumar um trabalho, respondi, depois de um tempo pensando, algo que me permita sustentar a Bia. Você sempre foi boa com números, meu pai comentou, e tem uma letra bonita. Talvez possa trabalhar no escritório ou voltar a estudar, sugeriu minha mãe. Você sempre quis ser professora. Lembra? A menção daquele sonho antigo trouxe um sorriso aos meus lábios. Sim, antes de conhecer o Ricardo, eu sonhava em ser professora, adorava ler, aprender. E a ideia de ensinar crianças sempre me encantou. Mas eu abandonei esse sonho quando casei, convencida de que meu lugar era em casa, cuidando do marido e dos filhos que a gente teria, talvez, murmurai,
uma sementinha de esperança começando a brotar no meu peito. Nas semanas seguintes, a gente criou uma nova rotina. A Bia começou a ir na escola do bairro e se adaptou surpreendentemente rápido à vida nova. Ela perguntava do pai de vez em quando e eu respondia com meias verdades para proteger o coraçãozinho dela. O papai precisou ficar em Ouro Preto por causa do trabalho. Ou o papai está resolvendo uns problemas. Dia, tu sabia? Teria que contar a verdade toda. Mas não enquanto ela fosse tão pequena, tão vulnerável. Através de um amigo antigo do meu pai, consegui um emprego como secretária num pequeno escritório de advocacia. O salário era modesto, mas me permitia ajudar nas despesas de casa e guardar um pouquinho para o futuro. Mais importante que isso, me dava uma sensação de independência que eu nunca tinha sentido antes. Mas a grande virada veio quando, incentivada pela minha mãe, eu decidi me matricular num curso noturno para terminar meus estudos 3 vezes por semana. Depois do trabalho, eu pegava o ônibus para a escola, sentava no meio de alunos muito mais jovens, determinada a recuperar o tempo perdido. Estudar de novo foi como redescobrir uma parte de mim que estava adormecida há anos. Eu devorava os livros com uma fome que não tinha fim. Ficava acordada até tarde, fazendo lição, discutia ideias com os colegas e os professores. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva, vibrante, dona do meu próprio destino. 6 meses depois da nossa fuga, recebi uma carta da Cida. Com as mãos trêmulas, eu abri o envelope com medo e ao mesmo tempo ansiosa por notícias de Ouro Preto. A carta era longa, detalhada. Contava como, naquela manhã de sábado, a cidade inteira acordou com um escândalo. Os bilhetes que eu espalhei foram encontrados por todos na porta da igreja, na farmácia, na barbearia. As cartas com os documentos originais chegaram nas mãos certas. Em questão de horas, não se falava em outra coisa. O Ricardo foi preso naquele mesmo dia, acusado de fraude e apropriação indébita. A Vanessa tentou fugir, mas foi pega na estação de trem. Descobriram que ela tinha falsificado documentos, não só em Ouro Preto, mas em outras cidades. Era o jeito dela de agir. Ela seduzia homens casados, manipulava para conseguir dinheiro e de poissumia, deixando um rastro de destruição. A cidade inteira está do seu lado. Teresa escreveu a Cida. Todo mundo admira sua coragem, sua inteligência. Você virou um símbolo para muitas mulheres aqui. A carta terminava com uma revelação que me deixou sem fôlego. O marido da Vanessa, ao descobrir tudo, entrou com um pedido de divórcio e o Ricardo, depois de umas semanas na prisão, foi solto sob fiança. Mas perdeu o emprego e o respeito de todo mundo. Estava morando num quartinho alugado, nos arredores da cidade, sozinho e em desgraça, sentada na varanda da casa dos meus pais, com a carta no colo. Senti uma mistura complexa de emoções. Não sentia alegria na desgraça do Ricardo. Afinal, ele era o pai da minha filha. Um homem que um dia eu amei profundamente, mas havia uma sensação de justiça, de um ciclo se fechando. As consequências das escolhas dele o alcançaram como inevitavelmente acontece com todos nós. Um ano se passou
Eu terminei meus estudos com as melhores notas e, incentivada pelos professores, me matriculei na faculdade de pedagogia. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo era exaustivo, mas cada pequena conquista me enchia de um orgulho que eu nunca tinha sentido antes. A Bia crescia forte e saudável, adaptada à vida na capital, cercada pelo amor dos avós. Os vezes? Perguntava pelo pai, com menos frequência, mas quando o fazia, era com uma saudade genuína que partia meu coração. Foi numa tarde de domingo, quase 2 anos depois da nossa partida de Ouro Preto, que a campainha tocou. Eu estava na cozinha, ajudando minha mãe a preparar o almoço. Meu pai tinha saído para comprar pão. E a Bia brincava no quintal. Vê que é me, filha. Minha mãe pediu, com as mãos ocupadas na massa de um bolo. Enxuguei as mãos no avental e fui até a porta. Quando eu o abri, o tempo pareceu congelar. O Ricardo estava parado ali, mas magro, com os cabelos brancos nos lados da cabeça. O rosto marcado por rugas que não existiam 2 anos antes. Ele usava um terno simples, gasto nos cotovelos, e segurava um pacotinho embrulhado em papel colorido. Teresa. E ela disse: "Vos ruzzo", quase um sussurro. Eu fiquei em silêncio, sem conseguir achar palavras. 1000 emoções passaram por mim num segundo. Raiva, medo, pena. Um eco distante do amor que um dia eu senti. Eu não vim criar problema. Ele continuou, rápido. Percebendo a minha reação, eu só queria ver a Bia, saber como ela tá. É aniversário dela amanhã. Eu trouxe um presente, o aniversário de 7 anos da Bia. Ele tinha lembrado. Como você achou a gente conseguir perguntar? Finalmente, a Cida, ela hesitou muito, mas acabou me dando o endereço. Diz que eu devia, pelo menos uma vez na vida, tentar fazer a coisa certa. Naquele momento, ouvi a voz da Bia vindo do quintal, cantarolando uma musiquinha infantil. Ricardo olhou por cima do meu ombro, na direção do som, uma expressão de pura saudade no rosto. Ela também perguntou: "Como você é emborgada?" Tá, respondi: "É uma menina feliz, inteligente, vai muito bem na escola." Ela se lembra de mim. A vulnerabilidade naquela pergunta me pegou de surpresa. Por um momento, eu vi além do homem que me traiu, que planejou me abandonar. Eu vi apenas um pai, separado da filha, carregando o peso das suas escolhas erradas. Se me admite, ele fala de você, pergunta quando você vai voltar. Ele fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras fossem, ao mesmo tempo, um conforto e uma punição. Posso ver ela, só por uns minutinhos. Eu prometo que não vou dizer nada que confunda ou magoe ela. Eu devia ter dito não. Devia ter fechado a porta na cara dele. Protegido a Bia de mais decepção, mas alguma coisa no olhar dele, a sinceridade do arrependimento, talvez me fez hesitar. Espera aqui, eu disse. Por fim, fui até o quintal. Com o coração acelerado, a Bia estava agachada perto do canteiro de margaridas, observando uma borboleta. Bia, querida, tem alguém aqui que quer te ver? Ela olhou para mim, curiosa. Ué, mamãe? Super?
Os olhinhos dela se arregalaram. Uma mistura de surpresa e alegria iluminou seu rostinho. Papai ele veio visitar a gente. Sim, ele trouxe um presente para você. Quer ver ele? Ela já estava correndo para dentro de casa, antes mesmo de eu terminar a frase. Eu fiquei ali com o coração apertado, sem saber se tinha tomado a decisão certa. O encontro foi breve, emocionante. A Bia se jogou nos braços do pai. Falando sem parar sobre a escola, os amigos, o gato que meu pai tinha adotado. O Ricardo ouvia ela com atenção total, como se cada palavra fosse um tesouro. E eu observei de longe, junto com a minha mãe, que tinha saído da cozinha ao ouvir as vozes. Não conseguia ouvir tudo o que eles diziam, mas eu via a expressão no rosto do Ricardo, uma mistura de alegria e dor profunda, o olhar de alguém que entende exatamente o que perdeu e sabe que a culpa é inteiramente sua. Quando chegou a hora de ele ir embora, Ricardo se ajoelhou para ficar na altura da Bia. Eu preciso ir agora, princesa, ele disse. Kom och vos embora då. Mas eu vou voltar para te visitar, se sua mãe deixar. A Bia abraçou ele forte. Pequenas lágrimas brilhando nos olhinhos dela. Promete. Papai, prometo. Ele se levantou, olhando para mim, como se pedisse confirmação. Eu concordei com a cabeça. De l'oeuvre. Não por ele, mas pela Bia. Ela merecia ter um pai na vida dela, mesmo que fosse só em visitas. De vez em quando. En dessert. Ricardo me entregou um envelope. Por favor, lê quando estiver sozinha. Ele pediu, naquela noite, depois que a Bia dormiu, eu abri o envelope no meu quarto. Era uma carta longa, escrita à mão, com uma caligrafia que eu reconheci na hora. O Ricardo sempre teve uma letra bonita. Um detalhe que tinha me encantado no começo do nosso namoro. Na carta, ele contava o que aconteceu depois que eu fui embora. A humilhação pública, a prisão, a perda do emprego, como a Vanessa abandonou ele no momento em que as coisas ficaram difíceis, confirmando tudo que eu tinha descoberto sobre ela. Ele falava do tempo na prisão, das noites sem dormir, pensando em tudo o que ele tinha feito, em como ele jogou fora uma vida boa por uma ilusão de como, quando finalmente foi solto, percebeu que tinha perdido tudo que realmente importava. Eu não estou pedindo seu perdão, ele escreveu. Eu sei que eu não mereço. Também não estou pedindo uma segunda chance para nós. Esse barco já zarpou há muito tempo. Ua, culpa é toda minha. Eu só quero que você saiba que eu estou tentando ser uma pessoa melhor. O tipo de homem que havia. Um dia possa ter orgulho de chamar de pai. A carta terminava com uma revelação que me surpreendeu. Ricardo tinha voltado a estudar, estava fazendo um curso técnico de contabilidade. Determinado a reconstruir sua vida de forma honesta. Você me ensinou a lição mais importante da minha vida, Teresa. Dizia o último parágrafo. Me mostrou que a verdadeira força não está em fugir dos problemas, mas em enfrentá-los com dignidade. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. E eu serei eternamente grato por você não ter permitido que eu cometesse o pior erro da minha vida. Abandonar a minha filha. Dobrei a carta devagar
Uma paz estranha se instalou no meu coração. Não havia um perdão imediato. Algumas feridas levam anos para cicatrizar de verdade, mas havia uma aceitação, uma compreensão de que todas as escolhas, boas e ruins, nos moldam, nos transformam, nos levam a lugares que a gente nunca imaginaria. Olhei pela janela para o céu estrelado sobre a cidade. Tanta coisa tinha mudado desde aquela tarde terrível em que eu abri a porta para Vanessa. A mulher tímida e insegura que eu era tinha desaparecido, substituída por alguém mais forte, mais decidida, mais completa. A traição do Ricardo tinha sido o fim do meu casamento, mas também foi o começo da minha verdadeira vida. Uma vida construída com as minhas próprias mãos, baseada nas minhas próprias escolhas. Uma vida que, apesar de todas as dores e decepções, eu não trocaria por nada. Naquela noite, eu adormeci com um pensamento reconfortante. Às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar quem a gente realmente é. E no meu caso, o que eu encontrei foi uma mulher que nunca mais permitiria que alguém definisse o seu valor ou o seu destino. Uma mulher renascida das cinzas de um amor que não era real, mas que, ironicamente, a levou a encontrar o amor mais verdadeiro de todos. O amor próprio, meus queridos. Espero que a minha história tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. Às vezes, as cicatrizes mais profundas são as que mais nos ensinam sobre a nossa própria força. Se você gostou de ouvir essa velha senhora dividir suas memórias, por favor, deixa seu joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para mais histórias como esta. Compartilhe também com alguém que você acha que precisa ouvir. E não se esqueça de me contar nos comentários o que mais te tocou nessa história. As palavras de vocês significam muito para mim. Até a próxima! E lembrem-se, não importa a idade, nunca é tarde para descobrir a força que existe dentro de nós